sejam bem-vindos ao podcast Manifesto Periférico, a voz da cultura da quebrada. Eu me chamo Tailana, eu tenho 22 anos e sou estudante da Universidade Católica de Brasília. Se apresente, por favor. Me chamo Milena, tenho 20 anos e sou estudante da Universidade Católica de Brasília. Hoje o nosso convidado ele vai se apresentar, mas já dá um spoilerzinho aqui para vocês. Ele é lá da Casa Tradicional e ele vai falar bastante aqui para vocês conhecerem. Bora lá, gosto de falar. Eu sou Israel, vulgo Catar, sou um dos fundadores e atual coordenador da Casa Tradicional e vamos participar desse podcast aí, vamos lá. Ótimo. Iniciei, por favor. Ô, Milena. Qual foi aquele primeiro momento que vocês perceberam que a casa estava crescendo? Inicialmente, a gente, quando abriu a casa, a gente não tinha noção do que ela poderia virar, né? Então, a gente iniciou de forma bem simples e a gente foi vendo o potencial dela crescendo cada vez mais. Mas eu acho que a parte que a gente viu que ela realmente era um projeto muito grandioso foi quando a gente fez o Antes que o Mundo Acabe, que estava na véspera da pandemia e estava naquela situação de vai vir um lockdown, e a gente, o que a gente vai fazer? E a gente fez um evento que foi no ginásio de esporte do Jardingá, que foi o que antes que o mundo acabe, e lotou, foi muito massa, teve break, skate, grafite, apresentações de banda, e a gente não sabia que poderia ter um público tão grande, fazer uma ação tão grande dessa, e aí a gente viu que realmente a gente tinha um grande potencial nesse evento, antes que o mundo acabe. Então foi assim que vocês perceberam, boom, ver aquele estralar assim, isso é a Casa Tradicional. Mais ou menos isso. A gente viu que, caramba, dá pra gente fazer algo muito maior que isso. Muito maior do que a gente já fez até agora. Sim. E aí a gente deu até uma força, um gás pra gente continuar a seguir nessa ideia. Entendi. E, assim, como que é o convívio ali do dia a dia para as pessoas que ainda não conhecem a Casa Tradicional? Me fala um pouco como que é lá. A Casa Tradicional, ela se localiza numa esquina, de frente com o CRAS do Jardingá, e ela é bem próxima ao ginásio de esporte lá do Jardingá. E, assim, ela é meio que inegável tu chegar e não perceber que é ela, porque tu vai chegando, vai tendo cada vez mais grafite nos muros e vai aumentando, assim, quando tu chega nela, as 4 esquinas grafitadas, e dá pra ver muito que chegou, é a Casa Tradicional. E o convívio, assim, que a gente tem com a comunidade por ela ser perto do ginásio, perto de escola, então tem um movimento muito tenso, assim, principalmente nesses horários de manhãzinho cedo, que os alunos estão indo pra escola, de tarde, e também no final da tarde, assim. E é muito da hora, as crianças entram lá, olham os grafites, fica tudo encantado, a gente chama pra entrar, mostra, fala dos projetos, a gente tem oficina de break, clube do livro, diversas atividades, e, assim, a criançada gosta, e a vizinhança também super apoia a gente, de vez em quando a gente faz umas baguncinhas lá até mais tarde, mas, assim, a gente sempre conversa com todos os vizinhos, sempre é tudo muito tranquilo, nunca tivemos nenhum incidente, é super tranquilo. Que bom. Assim, já que você tocou nesse assunto que as crianças vão lá, se interessam, vocês também fazem curso ali, uma aula de desenho, grafite aqui para quem quiser aprender? Sim, a gente faz várias atividades lá, né? Algumas acontecem constantemente, como, por exemplo, é o break, que acontece toda terça-feira. Hoje, por exemplo, tem break lá a partir das 17 horas. E outras a gente vai fazendo de acordo com a disponibilidade de alguém que possa dar essa oficina. Por exemplo, já teve de desenho, de grafite, a gente já teve alguns projetos que passaram em edital, né? Projetos onde a gente traz cursos, que um deles foi o Casa Capacita, foi um projeto da Paulo Gustavo, e a gente trouxe 4 oficinas, que foram oficina de hold, oficina de elaboração de projeto, oficina de cenografia, produção técnica e oficina de comunicação e design. E Legal. Também foi bem da hora receber essa galera lá. O que acontece num dia comum dentro da casa? É tudo improvisado
Ou é programado certinho? Tem uns dias que são improvisados e tem uns dias que são programados. Durante a semana é muito mais tranquilo, assim, né? A gente abre, limpa e vai fazendo essas ações, né? A gente tem um cronograma que, por mais que aconteça improvisado, a gente segue ele, né? Terça-feira é oficina de break, quarta-feira a gente faz clube do livro, o cine tradicional, quinta-feira faz alguma coisa mais um voz e violão, um dia do DJ, e aí vem o final de semana que a gente já faz eventos maiores, que são mais festas, shows, apresentações. Legal. Dizem que quem entra na casa tradicional nunca sai do mesmo jeito, assim. Eu queria que você contasse uma história que marcou ali pra você e pra todo mundo da casa. Uma história que marcou, assim, caramba, são tantas histórias. Mas, assim, uma história que me marcou quando eu cheguei lá, quando eu entrei lá, deixa eu lembrar uma boa. Tem muitas, assim. Pode falar. Teve uma que ela não foi tão marcante assim, mas ela foi muito surpreendente pelo fato, né? A gente estava fazendo um evento era de DJ, de hip hop, e aí tudo acontecendo de boa, e aí chegou a postura, né? A postura é ali o órgão do governo que assim, fiscalizam, vamos dizer assim, vocês estão com a postura, vocês estão mantendo tudo em ordem, tá fazendo muita bagunça. Sim. E aí eles chegaram lá assim, na hora que chegou assim, eu peguei, abaixei o som, recebi eles, falei com eles, tudo bom? Ele, então, a gente veio aqui porque a gente tava passando, viu que o som tava muito alto, a gente veio ver o que vocês estão aprontando aqui. Aí a gente, não, a gente tá fazendo esse evento, como você pode ver, todo mundo é bem tranquilo, a gente tem os lanches, tem as vendas dos vinis, DJ rolando, oficinas, apresentamos a casa para eles, né? E eles foram ali meio que para falar que o som tava alto, mas acabaram que eles gostaram, né? Aí mostramos alvará, tudo certinho, eles, beleza, eles estão pela ordem. E aí no final, um dos dois rapazes que foram lá para fazer essa fiscalização, né? Eles ainda pegaram, comprou uns vinis lá. Então, que assim, da hora! Foi bem da hora, assim. Uma história marcante assim, muito com criança, assim, né? Porque muitas crianças vão lá, assim, começam a desenhar. Sim. A gente tem algumas pessoas que começaram a se formalizar lá na casa, como temos o exemplo do Ismael, duas pessoas que se envolveram muito com a tatu e pegaram isso pra carreira. Então, receber essas pessoas e elas saírem sempre com algo a mais é muito massa, e eu acho que é a parte mais legal da casa tradicional, assim, que eu acho, de realmente trazer algo a mais para as pessoas. Sim. Tem também, eu só não tô lembrando do nome, mas eu lembro que tinha um menino lá do skate, que ele começou a fazer uns desenhos, assim, bem legais também, e ele aprendeu a andar de skate por causa da casa tradicional também. A gente tem muito skate lá também, a gente tem uma pista de skate lá, né? A gente fez uma pista de skate lá depois de um tempo, então, assim, essas essências a gente sempre carrega com a gente. Sim, a casa tradicional, ela é incrível também, eu admiro muito, eu colo lá às vezes, mas, assim, tem um tempinho quando eu vou, mas eu vou lá. Qual foi a oficina, o evento que mais lotou a casa e deixou todo mundo pilhado? Que mais lotou a casa, massa. O evento que mais lotou a casa foi... Caramba... Eu acredito que tenha sido um dos bailes da clã. Acho que a gente já fez 3 bailes da clã lá. E um desses, a gente encheu, assim, de ficar apertado até pra dar uma andada, assim. Caramba! E aí esse foi com venda de ingresso, né? Uau! E aí a gente contabilizou uns 80 ingressos vendidos. Aí mais a gente que tava trabalhando lá, que vai ser coisa de uns 10 a 15 pessoas. Sim, então, assim, foi mais ou menos umas 100 pessoas que a gente botou dentro da casa, né? Sim. Bem lotado. Lá é incrível, é dividido, tem a partezinha da frente
E tem mais lá pra dentro também que fica a pista do pista de skate. skate. Foi ali na parte da pista de Nossa. skate que a gente lotou Lá é essa muito galera. legal. Foi bem da hora. Massa. É a cultura da quebrada, ela é resistência pura, né? Como vocês enxergam o papel da arte da casa tradicional lá no Jardim Gá? Como que a gente enxerga o papel da arte no Jardim Gá? Isso, na região ali, do entorno também, como que é mais ou menos isso? Vocês como artistas. Massa. Antes da casa tradicional, né? Eu sou uma das pessoas que faço parte da casa, né? Mas assim, antes dela existir, a gente tinha muito que estar buscando esses espaços para a gente ter algum acesso à diversão, a um show, uma exposição. Então sempre foi essa caminhada de pegar ônibus do Jardim Gá, vir pro plano, ficar preocupado com a hora, né? De, pô, até que horas eu posso voltar? Se passar de umas 11 horas, tu já fica meio empenhado. Aí, então assim, quando a gente abriu a casa e a gente começou a fazer essas ações, a gente viu que, assim, tinha uma opção da pessoa não precisar ter essa preocupação de vir para Brasília, pegar um baú, ter que voltar cedo. Então, assim, hoje eu vejo que isso tem um diferencial muito grande, né? De descentralizar essa cultura, acessar a cultura, a arte, né? E eu acho que esse foi um dos pontos que a gente mais atinge, assim, que é mais importante, assim, tanto no Jardim Gá como no entorno, que é de abrir esse espaço para a pessoa poder ter uma diversão, ter um lazer, acesso à arte, sem precisar estar indo para muito longe, gastando muito dinheiro. Sim. Eu lembro que também teve uma vez que a Casa Tradicional fez tipo uma batalha de rima lá no ginásio, que voltou com a tela e tudo. E, cara, aquele evento foi sensacional, assim, das batalhas de rima também. Que trazia também um artista também, eu lembro do Osaka, né? Sim, Osaka. E outra galera também. Assim, queria que você falasse mais sobre esses eventos também, que lá também tem, até hoje rola esses batalhões de rima, né? Eu queria que você falasse mais sobre isso. Massa. Uma outra coisa que eu acho também que foi um grande diferencial, tanto pro Entorno Sul quanto pro Jardim Gá, foi isso, né? Tipo, abrir um espaço para o artista ter onde se apresentar, né? Às vezes o artista pega, hoje a gente tem acesso para você ter um computador, gravar seus beats, gravar em casa, mas não tem um lugar para onde ele possa se apresentar, né? E a casa é esse espaço, assim, para qualquer pessoa que tenha alguma forma de expressão artística e ela quiser mostrar, é lá. Seja um desenho, grafite, um artista musical. E, assim, muitos artistas foram... As primeiras apresentações foram lá na casa. Muitos estão tendo sucesso. Alguns outros viu que tinha outros caminhos, buscou outros caminhos. Às vezes era um artista musical, começou a grafitar, gostou. E, assim, eu acho que é um ponto muito forte, né? Ter um espaço onde você também pode ir lá e enfrentar o medo de um microfone, uma câmera, né? Lá foi um lugar que eu enfrentei vários desses medos de um microfone, de falar com os outros, falar em público, né? Por conta da necessidade de estar recebendo, falando. Aí hoje eu até falo mais de boa, mas ainda sou meio tímido. Todo mundo é. Verdade. Um pouquinho. Muita gente acha que a cultura periférica é só improviso, né? Que recado você daria sobre o trampo sério que rola por trás de tudo? Eu acho que, assim, o trabalho periférico, artístico, assim, pode ter muito de improviso no sentido da pessoa não ter, às vezes, algum equipamento, alguma câmera ou microfone, e ele dá um jeito de fazer, mas não improviso de que estou fazendo de qualquer jeito sem um planejamento, né? Quando a gente começou a casa, foi um pouco de improviso, a gente não sabia o que poderia virar, e a gente foi aprendendo, foi entendendo, e a gente busca esses conhecimentos até hoje, sobre editais, fomentos, emendas parlamentares, como melhorar nosso trabalho, e à medida que vai passando, a gente vai melhorando, né? Então, assim, eu acho que o artista periférico ele tem que acreditar e tem que fazer com o que ele tem e, claro, buscando a melhoria sempre, mas não ficar esperando. E não desistir também, Não né? desistir, né? Às vezes eu não tenho isso, não vou fazer do mesmo jeito e amanhã eu melhoro.
mas não vou deixar de fazer. Até então, porque ninguém já começa no topo, né? De degrau em degrau que a gente vai chegando no objetivo que a gente quer. Justamente. E também falar, tipo assim, que alguns artistas também têm um pouco ali da dificuldade, mas como que a casa tradicional, ela ajuda na questão disso? Que tem os eventos ali, mas vocês também dão algum apoio, alguma verba, como é que é? Os eventos que a gente faz, que a gente não tem bilheteria, não tem nenhum fomento de verba, nem nada, a gente acaba que a gente ajuda com uma ajuda de custo, prepara um camarim, algum lanche, alguma coisa, né? E a gente tenta fazer o espaço melhor possível, o som da melhor qualidade, trazer um público massa, né? Mas a gente vem buscando cada vez mais esses fomentos, né? Igual a gente fez o Lazer na Quebrada, que foi dia 12 e 13 de abril, mês passado. Ui! 12 e 13 de abril, que foi mês passado. E aí, foi um projeto da Audi Blanc também, de 2024, onde tinha uma verba, né? E aí a gente pegou, fez os cachê, pagamos os cachê pros artistas. Legal. E foi bem da hora, assim, muitos artistas ficaram felizes, porque a primeira vez que estava recebendo um cachê, a gente montou um palco, botou um som de uma melhor qualidade, fez uma divulgação da hora. Então a gente tá buscando isso, né? A gente também tá melhorando, mas também tá falando assim, ó, vocês têm que continuar acreditando no sonho de vocês, porque a gente precisa de vocês pro nosso sonho acontecer também. Vocês falam também muito sobre economia circular, criativa também, né? Como que isso acontece na prática dali da casa tradicional? Então, a economia criativa acontece lá da seguinte forma. Todos os eventos, assim, todos não, né? Mas a grande maioria, assim, a gente sempre tenta chamar alguns artistas que fazem produtos, assim, artistas visuais, ou do artesanato, ou que fazem uma serigrafia, e abre esses espaços para eles levarem os trabalhos deles e estarem vendendo, né? E assim, a ideia é sempre trazer mais de quem já é de lá, aí abre para alguns de fora, mas a ideia é essa galera tá mostrando o trabalho deles, as pessoas vendo, comprando, e a ideia é mais ou menos essa. E a gente lá, a nossa economia circular é através disso, através do lanche. A gente está trazendo os vinis agora, então a gente está conseguindo vender bem da hora os vinis, a galera está gostando bastante, e aí a gente vai desenvolvendo essa economia circular dessa forma. Entendi. Já rolou alguma história de artista que começou na casa e hoje está voando? Conta pra gente. Artista que começou na casa está voando. A gente tem um artista que ele começou, ele tocava violão, cantava, né? E aí ele nunca tinha feito nada em relação a ter banda, gravação, nem nada. E aí ele pegou e começou a frequentar a casa, gostou, montou uma banda, que é a Banda Miergo, né? Hoje a Banda Miergo faz muitos shows lá no Jardim Gar, no entorno, Valparaíso, Lusiânia, né? E aí o artista em si é o Markel. A Miergo é uma banda que tá sendo massa, o crescimento deles, mas o Markel, ele gravou e postou no Spotify e tá tendo muitas ouvintes, né? Nossa, que legal. E tá sendo muito massa e a gente fica acompanhando ele assim, ele fala, cheguei em 30 mil ouvintes, a gente, caraca, que massa. Caramba. Legal. Então, assim, é bem massa isso, né? Hoje ele tá gravando outras coisas, aí foi uma coisa que ele tocava em casa ali sem... Não vou falar sem acreditar muito, mas mais pra ele, e aí ele começou a desenvolver isso cada vez mais, e assim, eu acredito, né, que parte disso veio da casa, claro, mas o esforço dele e o mérito é todo dele, né? Mas que se serviu de inspiração ou serviu de apoio pelo menos um pouquinho, eu acho que já é importante, né? Sim, não, mas assim, eu acho que teve total visibilidade, né? Porque o pessoal conhece lá, vai na casa tradicional e conhece o artista através dos eventos, isso é incrível. Também aqui vocês abraçam de tudo, né? A parte do grafite, o skateboard, a gastronomia, tipo, o pessoal do bordado e tudo, os artistas. E assim, tem alguma arte que vocês ainda sonham em trazer para a casa tradicional? Então, uma arte que a gente sonha em trazer para a casa tradicional, a gente tem vontade de ter um podcast, igual esse aqui, por exemplo, né? A gente fica sonhando com isso, né? Um espaço que tem um estúdio pra gente poder gravar também os artistas musicais, enfim.
A gente tem vontade de trazer isso, né? E a gente fica buscando isso. Por exemplo, no final do ano passado, a gente teve uma oficina de lambe. Então, a gente vai buscando essas informações. Aí Sim. tem um amigo que faz oficina de stencil. A gente Sim. vai tentando trazer sempre, né? A ideia é que lá seja um ponto que a pessoa consiga encontrar escultura, teatro, vários tipos de arte, assim, né? Mas a gente é bem mais voltado para a cultura do hip hop, né? Grafite, Sim. skate, break, DJ, rock, skate, mas assim, a gente abraça tudo e a gente acredita na arte sem limites. Sim. Qual é a vibe da galera que cola mais? Tem uma geração nova chegando com sede de fazer arte? Tem uma geração nova que vem colando. Como a gente faz vários tipos de evento, tem vários tipos de público. Por exemplo, quando a gente faz um evento de rock, vem muita gente nova, mas já vem uma galera que é mais velha, já gosta do rock mais das antigas, né? Aí quando a gente faz um evento de rap, já é mais uma galera mais nova, né? Sim. Então, assim, a gente vai alcançando vários públicos, né? E todo mundo é sempre bem-vindo, assim, né? A gente tem quando a gente faz reggae, a gente tem uma senhora que mora lá perto. Sim. Ela deve ter, sei lá, uns 50, 60 anos. E quando tem evento de reggae, ela cola lá. Caramba. E ela é muito bem recebida e ela se amarra. Legal. Então, assim, vários públicos, assim, né? Todas as faixas etárias. Todas as faixas etárias aí. Que legal. Essa parte também, assim, eu queria que você falasse um pouco também, já que você tocou nesse assunto, dos eventos de reggae que tem lá, que, assim, a galera curte, né? Eu vi que teve um último evento também de vocês, se eu não me engano, foi sobre isso, não foi? Foi. A gente está agora com um projeto em parceria com o Nhacadu, que é de reggae, que é o Sound System Sem Fronteira. E a gente já teve umas 4 edições. A ideia é sempre vir um selecta. Selecta é o cara que seleciona as músicas. E o mestre cerimônia, que é o que fica cantando nas músicas selecionadas, né? E a ideia é sempre trazer um selecta diferente, um MC diferente, né? E tá sendo bem da hora. A ideia é ser na casa, mas como o nome é Sound System Sem Fronteira, a ideia é fazer em vários lugares. Legal. E ser algo meio que itinerante. Sim. Vocês, então, já estão com o projeto para expandir a casa tradicional para outros eventos também, que acontecem em outros lugares? Como que é? Volta e meia a gente faz alguma parceria, assim, com algum outro espaço, mas, assim, em relação a expandir a casa tradicional, a gente tem esse sonho, mas é um pouco complicado, porque lá é um espaço que a gente aluga, né? Não é espaço nosso. A gente tem vontade de ter um espaço maior, ter um espaço, talvez uma chácara, alguma coisa assim, né? Mas demanda de verba, né? E também a gente não quer abrir mão daquele ponto, porque é um ponto muito massa ali no Jardim Gá. Para descer é fácil, só pega o baú do Jardim Gá, desce no Ciopes, não tem erro. Todo mundo sabe, se não souber onde é a casa tradicional, é só falar que é no CRAS, então, que a pessoa vai se achar lá e vai parar lá. Sim. Virou o point de vocês, né? Porque as ruas das esquinas é tudo grafitado, igual você tinha falado, é um ponto perfeito ali. Todo mundo que passa, né, vê, tipo, chama a atenção por causa dos grafites também. É muito legal isso. Sim, sim. O que você diria para quem tá ouvindo a gente e sonha em criar um espaço cultural na sua quebrada? Primeiro de tudo, chega lá na casa tradicional para conhecer a casa tradicional. E depois acreditar, né? Nesse sonho que ele tem, nesse projeto que ele tem. Não é fácil, é bem difícil, na verdade, mas assim, com dedicação e a pessoa acreditando, ela pode alcançar coisas gigantescas, né? E tá estudando sempre, né? É muito importante, assim. Às vezes a pessoa quer abrir uma parada, que é ali meio sem saber muito, é importante se formalizar, saber como é que funciona as leis, editais, como é que funciona as regulamentações para espaços artísticos, para fazer show, enfim. E eu acho que é muito importante ter espaço como a casa tradicional, né? Tinha que ter em cada lugar tinha que ter um espaço desse, porque é muito importante, né? E eu falo para essa pessoa acreditar. Você aí que acredita, faça.
É até bom também, porque assim, a gente tem jovens e tudo, e assim, a gente sabe que às vezes não vem de uma boa classe ali social e tudo, financeiramente. E a casa tradicional, ela abre esse espaço, né, assim, para apoiar também os jovens da nossa comunidade também, igual você tinha falado, a parte do grafite, o skate. E assim, é muito legal o que a casa tradicional ela faz ali para nossa comunidade também. E assim, vamos falar de sonhar grande, assim. Como que vocês veem a casa tradicional daqui a 5 anos, com todos esses projetos incríveis, com vários artistas e pessoas que tem lá? Como que você vê, assim? Massa. Aí eu brinco com o Pedro, que é um dos fundadores que tá comigo, que tá até hoje na casa tradicional, né? Os outros fundadores não estão mais participando da casa, foram fazer outras coisas da vida deles, né? Uhum. Mas eu brinco com o Pedro que antes da casa a gente sonhava, e mano, a gente precisava ter um estúdio, um ateliê, nossa, uma parada nossa. E hoje a gente tem, né? E a gente continua brincando. Pedro, a gente tem que ter um galpão, a gente tem que ter uma chácara. Então, assim, eu imagino que daqui 5 anos, assim, a gente continuar com aquele espaço ali para ser, vamos dizer, uma sede, mas ter um espaço maior, um galpão, onde a gente pode fazer coisas maiores, né? E ter algumas outras sedes, né? A gente tem algumas ideias, alguns projetos que, se tudo der certo caminhar, a gente quer ter outros espaços, né? Vamos dizer, como que eu posso dizer? Extensões da casa tradicional, tipo na Chapada. Nossa, incrível. Sei lá, talvez em Formosa, talvez até fora do país, né? A gente fica sonhando com isso, né? Tomara que daqui 5 anos eu volte aqui para falar que deu certo. Amém. Que apoio ou parceria você gostaria de receber para expandir a casa tradicional? Me fala um apoio assim. Caraca, isso é massa, velho. A gente teve no Lazer da Quebrada, a gente teve uma batalha de break e a gente conseguiu uma parceria da Red Bull. Foi bem massa, assim. Falou, caraca, velho. E aí, então, entra aquela ideia que eu falei até antes aqui um pouquinho, sobre não saber do potencial, né? Quem diria que, tipo, ia conseguir um apoio da Red Bull, né? Sim. Mas uma parceria grande assim, caraca, velho. Eu acho que, sei lá, uma parceria talvez de uma marca de skate, tipo, sei lá, trash, entendeu? Ia ser bem da hora, assim. Ia ser massa. Não, mas a Red Bull também já marca muito boa. Red Bull, cola aqui com a gente, tá? Aí que eu deixo. Acho que fazer uma perguntinha também. Agora, pra gente encerrar, né? Onde o pessoal pode acompanhar e fortalecer a casa tradicional? Toda a nossa divulgação fica principalmente no Instagram, que é casa... Eita, poxa, cara, agora eu até na dúvida. Mas casa _tradicional. Isso, que eu fiquei na dúvida aqui. Isso mesmo, @casa _tradicional. Que legal. E lá a gente posta todas as programações, o que sai. A gente também usa o YouTube, mas assim, o principal é a casa tradicional, o Instagram da casa tradicional. Sim. A gente aqui no nosso podcast, a gente tem um quadro chamado Recomenda Aí. Eu queria que você deixasse uma recomendação de um filme, uma música também, ou também um trabalho de algum artista para o pessoal conhecer. Massa demais. Então, já que a gente falou do artista aqui, né, que teve a oportunidade de crescer junto com a casa, né, vou deixar aí, o nome da artista é Markel e o nome da música é Mo Morena. Eu acho que se você colocar Mo Morena e Markel no Spotify já vai achar. Ah, que legal. E aí é uma música muito boa, muito gostosinha. Sim. E super recomendo. E fala assim também aquele melhor dia pra galera colar lá na casa tradicional. Então, aí tem que saber o que a pessoa tá buscando. Se ela quer curtir, ver um show, é sábado e domingo. Mas assim, a gente faz outros tipos de ações, né? Tem um clube do livro, uma coisa mais clean, é mais uma roda de conversa, algo mais, vamos dizer assim, mais íntimo, assim, entre as pessoas que estão ali participando, né? Tem um break, quem gosta de dança lá, terça-feira sempre rola um break. E
Mas o dia de festa, que a pessoa vai sair, vai curtir, vai se divertir, vai voltar pra casa e falar, caramba, esse dia foi massa, vai ser sexta e sábado. Ah, que É legal. sem erro. Legal. Mas fala o horário aí pra gente. O horário É. chega ali umas 7 horas, a gente abre 4 horas, mas 4 horas a gente tá organizando, ainda tem muita coisa arrumando, realmente começa mais tarde, assim, a partir de umas 7 horas começa um movimento legal. Então, assim, eu queria que você deixasse um convite pra galera que tá ouvindo a gente pra conhecer lá a Casa Tradicional. Massa demais. Galera, vamos colar na Casa Tradicional, entra no Instagram. Eu não lembro a programação de qual aqui, mas lá vai ter a programação. E é massa demais, muitas ações, tem todo tipo de cultura, você gosta de reggae, de rock, de rap, de skate, tem a rampa de skate lá atrás, então assim, com certeza você vai achar alguma coisa lá que vai te interessar e algum dia você vai colar lá e vai se divertir bastante. É isso, gente. Chegamos ao fim do nosso podcast. Agradecemos você por ter escutado. Agradeço também ao Catar. Muito obrigada. E agradecemos. é isso. Seja bem-vindo ao podcast Periférico, a voz da quebrada. E é isso, gente. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Valeu, galera. Forte abraço.